Olá, tudo bem? Bem-vindos à 10ª mini aula sobre abordagens positivas em sala de aula. E a gente vai começar falando sobre os nossos combinados. Então, como vocês já sabem, para a aula se tornar divertida, a gente fez um combinado de sempre trazer algo visual, uma imagem, um vídeo. Lembrar sempre de tentar participar e não ter medo de errar durante as atividades. Para tornar uma aula segura, sempre ter um planejamento, uma rotina, e para que seja segura também para você e eficiente, estar em um ambiente calmo, sem muita distração. Manter o microfone no mudo, para não ter interferências na gravação, e implantar os ensinamentos na sua realidade e medir esses resultados. Bom, para aquecimento a gente vai fazer uma respiração, e depois eu tenho uma perguntinha para vocês. Então, essa respiração chama quadrado no ar. Isso quer dizer que a gente vai formar um quadrado na nossa frente. A gente vai subir, inspirar durante 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos, expirar por 4 segundos, segura o ar por 4 segundos, inspirar por 4 segundos, segura o ar por 4 segundos, expirar por 4 segundos e segura o ar por 4 segundos. Certo? Vamos tentar? 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Ok. E a pergunta que eu tenho hoje para você é: qual sentimento você traz para essa mini aula? O que está passando com você? Qual que é o sentimento que você está sentindo mais aflorado hoje, mais presente hoje para você? Então, pode pausar um pouquinho esse vídeo, faz essa anotação e tem esse sentimento em mente. Conseguiu pensar sobre o sentimento que está aí mais presente para você no dia de hoje? Perfeito. Então, agora a gente vai partir para a nossa dinâmica. E eu quero fazer algumas perguntas. Por que sentimentos são importantes? Por que será que a gente tem sentimentos? Por que será que a gente tem emoções? Por que será que isso é tão importante para nós, seres humanos, adultos, crianças, enfim? Por que isso é importante? O que você acha? Bom, eu sinto que emoções e sentimentos são muito importantes, para a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa identificar perigo, a gente precisa identificar se alguma coisa nos deixa muito ansioso, se alguma coisa nos deixa muito alegre. Sentimentos são importantes também para a gente reconhecer o outro, reconhecer os sentimentos que estão no outro, essa empatia. É importante também para a gente resolver problemas, porque a gente consegue identificar o que está acontecendo com a gente compreende. O que mais? O que mais que faz sentimentos serem importantes para a gente? Não esquece de compartilhar lá no grupo do Telegram para todo mundo ficar sabendo e a gente criar uma lista de por que os sentimentos são tão importantes. E aí a minha segunda pergunta é a seguinte: quais são as emoções básicas? Vou te dar uma dica, são 4. São 4 emoções que são consideradas as nossas emoções básicas. Quais são elas? Você sabe? Não continua esse vídeo. Anota qual você acha que são as 4 emoções básicas. E só depois volta aqui, tá bom? Bom, se você não pausou esse vídeo e não escreveu, pausa agora, hein? Porque senão spoiler do que eu vou te dar agora. São 4 emoções básicas. Então, a gente tem feliz, bravo, triste e assustado. Essas são as 4 emoções básicas que a gente vivencia e a gente identifica em nós, seres humanos, certo? Acertou? Não acertou? Alguma foi surpresa aí para você? Alguma foi diferente do que você esperava? Então, hoje eu quero apresentar para vocês uma dinâmica que pode ser feita em sala de aula junto com os alunos.
E essa dinâmica trabalha esses 4 sentimentos chaves e chama Roda dos Sentimentos. Nosso objetivo com essa atividade é expandir o vocabulário dos alunos em relação aos sentimentos e trabalhar essa alfabetização emocional desses alunos, dessas crianças, desses adolescentes. Tudo bem? Então, como que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que preparar antes essa roda, essa pizza dividida em 4 pedaços. Em cada pedaço, a gente vai apresentar as 4 emoções básicas que eu já contei para vocês. Então, feliz, bravo, triste e assustado. A partir dessas 4 pizzas, esses 4 pedaços de pizza, a gente vai focar em um deles, certo? Isso mais para a gente não ter uma avalanche de informações, né? Um monte de informações. Então, a gente foca primeiro em um pedaço dessa pizza, e aí, realmente trabalha bem em cima dele para depois ir para os outros pedaços. Então, vamos escolher aqui um dos pedaços, feliz, certo? Então, a gente vai imaginar o sentimento feliz. O que será? Que palavras que a gente pode descrever o sentimento feliz? Quais palavras vêm na sua mente quando você pensa em feliz? Quais outras palavras descrevem esse sentimento de felicidade? Então, pensa um pouquinho, pausa esse vídeo, completa aí o seu pedaço de pizza no seu caderno, nas suas anotações, e a gente já volta para falar sobre esse pedacinho. Então, eu trouxe aqui algumas palavras que podem ser acrescentadas no nosso pedaço de pizza feliz. Então, um exemplo é alegre, outro exemplo é animado, outro exemplo pode ser engraçado, inspirado, grato e, enfim, várias outras. Tenho certeza que você também pensou em várias aí. E aí, a nossa intenção é fazer isso com todos os outros pedaços de pizza. Então, vamos tentar fazer juntos agora o triste. Quais palavras vêm na sua mente quando você pensa no sentimento triste, no sentimento tristeza? Então, escreve aí, pausa esse vídeo e volta aqui daqui a pouco. Pausou? Escreveu? Se não, pausa que agora é a hora. Então, alguns outros sentimentos que podem ser relacionados ao sentimento triste. Cansado, confuso, ferido, perdido, sofrimento, né? Sentindo um sofrimento, enfim, e tantos outros. Alguns vocês vão perceber que podem se encaixar também em outros quadrantes, e tudo bem, certo? Agora a gente vai fazer com bravo e depois com assustado. Então, pausa esse vídeo, completa o seu antes de vir aqui, para você também depois me dizer se você pensou em uma palavra diferente, certo? Bom, então vamos lá. Bravo. Quais palavras podem vir na sua cabeça quando você pensa no sentimento bravo? Então, você pode pensar nervoso, com ódio, tenso, traído, violento, né? Quais outras palavras você pensa quando você pensa no sentimento bravo? Adiciona aí no seu pedaço de pizza. E aí, agora a gente vai ver o assustado. Então, mesmo processo. Pausa esse vídeo. Anota primeiro 1, 2, 3 palavras, quantas vierem na sua cabeça, e depois volta aqui para a gente falar sobre o sentimento assustado. Bom, o que mais pode vir na nossa cabeça? Ameaçado, ansioso, desconfiado, humilhado, submisso, né? Quais outras vêm aí na sua mente quando você pensa nessas palavras? Anota aí no seu pedacinho de pizza. A intenção com essa atividade é que as palavras venham realmente dos alunos e que eles tragam essas palavras, e não necessariamente a gente precisa encher de palavras já no primeiro dia de atividade. Esses pedaços de pizzas podem ser completados diariamente, no decorrer do ano, e juntos a gente vai aumentando esse repertório de palavras, de vocabulário relacionados aos sentimentos, certo? Então, aí vocês conseguem preencher e a gente pode deixar essa roda de sentimentos perto do lugar da pausa positiva ou num lugar de fácil visualização, para que realmente a gente consiga remeter
a ela com frequência. E aí eu trouxe algumas perguntas aqui para a gente conversar, né? Para a gente pensar em conclusões sobre essa atividade. Então, por que será que é útil a gente ter esse cartaz em sala de aula? Né? Por que será que é importante deixar ele visualmente exposto para as crianças, num lugar onde elas conseguem enxergar facilmente e conseguem se referir? A gente está pensando nessa criança que está construindo o repertório dela de vocabulários relacionados a sentimentos. Então, a gente não pode esperar que essa criança lembre dessas palavras e consiga falar dos seus sentimentos, assim, sem nenhum apoio visual, né? Para quem ensina a língua, entende a importância da gente ter visuais e auxílios visuais em sala de aula a todo momento. Isso facilita no aprendizado e nessa aquisição de língua. E a mesma coisa se aplica para esse aprendizado de sentimentos, para essa alfabetização de sentimentos, essa alfabetização emocional. Então, a gente deixar exposto e se referir a esse cartaz é muito importante nessa construção de repertório, certo? Então, como que eu posso expandir o vocabulário dos meus alunos em outros momentos em sala de aula, que não são momentos necessariamente socioemocionais? Por exemplo, momentos de leitura e escrita. Que atividades que eu posso usar para expandir esse vocabulário e para praticar esse vocabulário com os meus alunos? O que vocês acham? Eu vou citar aqui alguns exemplos e aí depois vocês também podem colocar no grupo do Telegram. Então, por exemplo, ao ler um livro e a gente está lendo a história, a gente tem perguntas, né, que a gente faz durante a leitura para ajudar o aluno a refletir sobre aquele texto lido. Uma dessas perguntas pode ser essa análise desse personagem da história. Como que ele está se sentindo? Como você acha que ele está se sentindo? E ao fazer esse tipo de pergunta, a gente pode voltar para a nossa roda de sentimentos e perguntar para os nossos alunos: em qual desses sentimentos você vê o nosso personagem? Qual dessas 4 emoções principais? E indo um pouco, destrinchando um pouco esse pedaço de pizza, em qual dessas palavras que vem dessa emoção principal da raiva, né? Do bravo, como que você acha que ele está se sentindo? Será que ele está amedrontado? Será que ele está desapontado? Será que ele está se sentindo humilhado? Da onde vem esse sentimento bravo, né? Como a gente pode falar mais sobre esse sentimento? E na escrita, o mesmo processo, mas no lugar da gente estar analisando uma leitura, a gente vai analisar a nossa escrita. Quais sentimentos que eu posso colocar que vão trazer para a pessoa que vai ler o meu texto essa sensação de que ele realmente está entendendo o meu personagem, que ele está compreendendo o sentimento desse meu personagem, né? Então, o que eu posso trazer para auxiliar esse meu leitor durante a minha escrita? E como que eu posso tornar essa atividade que a gente acabou de fazer da roda dos sentimentos acessível para alunos da educação infantil? O que vocês acham? Como que eu posso tornar, já que esses alunos não estão ainda em processo de escrita, pensando numa criança de 3, 4 anos, como que eu posso fazer essa dinâmica em sala de aula e auxiliar eles na compreensão desses sentimentos e ajudar no repertório deles? Então, o que eu posso fazer é transformar isso em imagens, né? Não só o escrito. Então, eu posso trazer a foto do sentimento e tentar o que você acha que essa pessoa está sentindo, como você acha que essa pessoa, quais emoções estão acontecendo com essa pessoa, né? E a partir dessa imagem, a criança consegue identificar. Então, um exemplo, por exemplo, é essa cartela de sentimentos de expressões faciais, onde eu consigo enxergar uma pessoa que está se sentindo animada, uma pessoa que está se sentindo satisfeito, certo? Engraçado. Derrubei alguma coisa aqui. Além disso, eu também trouxe para vocês no Instagram o baralho dos sentimentos, né? Esse aqui que eu comprei no Estúdio Coca, né? Coca com K. E também o baralho das necessidades. E aqui eu tenho esse auxílio visual que vai ajudar o meu aluno a entender esses sentimentos, né? Então, eu tenho energético, eu tenho orgulhoso, né? E aí, a partir dessas imagens, fascinado, olha a carinha dela de fascinada.
E a partir dessas imagens, eu consigo trabalhar com esses alunos também. E isso aqui também pode ser usado com alunos mais velhos que estão em processo de alfabetização já concluído ou não, né? E dá para pensar em várias atividades para a gente trabalhar com esse baralho, várias atividades de jogos que a gente pode fazer para auxiliar nesse repertório, nessa expansão de repertório desses alunos. Eu acho que esse tipo de atividade é muito importante para os nossos alunos. Eu não sei vocês, mas eu sinto que quando eu fui criança, adolescente, isso não foi trabalhado comigo em escola, isso não foi trabalhado comigo, né, em casa, enfim, essa expansão, né, do meu vocabulário. Então, hoje, por exemplo, eu sinto uma necessidade de usar palavras que eu não tenho no meu repertório, né, que eu não uso, que eu não utilizo, e muitas vezes isso pode ocasionar ruído na comunicação, porque você não sabe expressar direito como você está se sentindo. Isso pode causar uma confusão interna, porque você não sabe o que está acontecendo com você. Isso pode também causar problemas para lidar com esses sentimentos, porque tudo aquilo que a gente não consegue nomear, a gente não consegue lidar, né? Então, olha a importância da gente trazer esses sentimentos para os nossos alunos e a gente expandir esse vocabulário junto com eles e construir esse repertório com eles, né? Essa roda de sentimentos também pode ser usado de várias formas com esses alunos. Então, aqui no manual da disciplina positiva na escola em sala de aula, os autores dão vários exemplos que você pode usar. Então, tem aquela atividade do check-in dos sentimentos, onde o aluno todo dia ele vai sinalizar como ele está se sentindo naquele dia, seja por um cartão, um pregador, um post-it, ou agora no virtual, no Google Slides, de alguma forma ele vai colocar como ele está se sentindo naquele dia. Além disso, também a gente pode usar durante nossa roda de início do dia, né? Geralmente, nas escolas, a gente tem uma roda de conversa no início do dia, um momento da roda, e pode trabalhar com o sentimento do dia. Então, hoje a gente vai trabalhar com o sentimento confuso. Como que a gente se sente quando a gente está confuso? Em que momentos a gente se sente confuso? E aí, realmente, trabalhar isso com as crianças. No meu corpo, como eu sinto esse sentimento confuso, essa confusão? Como isso se aparece no meu corpo? Quais pensamentos eu tenho? O que eu sinto na pele, nas mãos? Sinto alguma contração? Sinto algo na minha expressão facial? E realmente, dia a dia, a gente ir trabalhando esses sentimentos que fazem parte da rota dos sentimentos. Outra possibilidade é a gente todo dia pedir para os alunos acrescentarem uma palavra na nossa roda, e assim a gente aumentar também. Usar muito de encenação, fantoches, e um conversa com o outro, e demonstra uma atividade, faz a outra atividade. Desenhar esses sentimentos, o que esse sentimento representa para você, tanto no corpo quanto na cor, né? Como que isso se mostra. E usar essas atividades de socioemocionais para realmente ajudar esse aluno a entender o que se passa dentro dele, para que ele consiga agir de maneira que aquele sentimento consiga ser entendido, validado de forma adequada no ambiente que ele está, né? Na sociedade, enfim, no ambiente de sala de aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês semana que vem. Lembrando que as nossas aulas se encerram no dia 11 de dezembro, então a gente tem mais 3 aulas, dia 27, dia 4 e dia 11. Então a gente tem mais 3 aulas e aí a gente encerra as nossas mini aulas sobre abordagens positivas. E também a inscrição para a segunda turma do Classe Positiva vai até o dia 11 de dezembro. E depois ela vai fechar, porque o curso vai passar por uma atualização e algumas aulas vão ser acrescentadas aí, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.